Ora, muito boa tarde a todos vocês. Aqui estou eu para mais uma história de vida, uma reflexão semanal. E desta vez trago-vos uma história que é comum a muitos nós, pais. A muitos nós, a muitos vocês que estão aí desse lado, que muitas vezes acontece e a gente por vezes apercebemos tarde, ou muitas vezes nem nos apercebemos, e por isso mesmo vou deixar aqui esta história com esta reflexão que penso ser bastante importante para todos nós e que talvez após ou com a continuação da contagem da história vocês vão se ver nesse filme também, nesta história. Esta história começa mesmo, o cenário é mesmo à noite, um filho com cerca de uma criança, 6 aninhos, a dormir e a mãe perto dele, a olhar para ele, a dormir. Naquele momento em que a mãe olha para ele e ele a dormir como um anjinho, muito tranquilo, a mãe relembra todo o dia, aquele dia que tinha chegado ao fim. E ela começa por recordar, logo de manhã, quando às 7 da manhã o despertador tocou, para que todos lá em casa se levantassem, e que era hora de ir para a escola, e ela para ir para o trabalho. Logo ali, quando o despertador tocou, ela foi ao quarto ver do filho. O filho estava muito cansado, cheio de sono, que é normal de manhã para as crianças, e ela teve que gritar com ele, porque ele parecia uma lesma. Não se despachava a vestir, estava a ficar tarde, ainda tinha que tomar o pequeno almoço. Logo a seguir, ela pensa no que aconteceu a seguir, na hora do pequeno almoço, em que o menino, ao tomar o pequeno almoço, derramou um pouco de compota na camisola nova que ela tinha passado na véspera para ele levar para a escola. E mais uma vez, ela ficou tão furiosa com ele, gritou com ele e ele nada dizia, simplesmente olhava para a mãe. O que é que ele poderia dizer, não é? Depois daquele stress logo, 7h30 da manhã. Depois ela olha mais uma vez para ele, sempre a refletir naquele dia, e lembra-se quando ele chegou da escola, onde ela estava já numa reunião ao telefone, há mais de 1 hora, e na qual teve que interromper aquela chamada com o chefe dela para o chamar a atenção, porque ele estava a brincar lá atrás com a bola de jogar e gritava para celebrar aqueles golos imaginários que são típicos das crianças. E ela teve que desligar a chamada para mais uma vez gritar com ele e dizer que tinha acabado de interromper uma reunião importante por causa dos gritos dele, por causa dele estar a brincar, que ali não era a altura de estar a brincar, para ele ir para o quarto dele fazer os trabalhos da escola. E ele mais uma vez sorriu para a mãe, sem nada dizer, sem nada reclamar, e foi fazer os trabalhos da escola. Logo a seguir ela olha novamente e lembra-se após o jantar. Após o jantar, enquanto ela estava no computador a finalizar mais um trabalho que lhe tinha sido pedido para entregar no dia a seguir, e em que o filho chegou e lhe pede uma história. Com um livro na mão diz: "Mamã, podes-me ler uma história? Eu gostava tanto que me lesses uma história, já há tanto tempo que lês uma história." E mais uma vez ela diz: "Não tenho tempo. Vai para o teu quarto, vai para a cama porque não tenho tempo para ler histórias. Estou a terminar aqui um relatório muito importante para amanhã." E ele foi muito aborrecido lá para o quarto dele, tal e qual, obedeceu às regras da mãe, a mãe disse, e ele, mais uma vez, obediente lá foi. Mas passado aí meia hora, ela olha para a porta e vê a criança na porta, entre a meio da porta, a olhar para ela assim com um sorriso e um olhar muito brilhante. E ela mais uma vez olha para ele e diz: "Mas tu não estás a dormir? O que é que estás aí a fazer a olhar para mim? O que é que tu queres? Já te disse para te deitar." E ele nada responde, mas teve um gesto. Ele correu para os braços da mãe, agarrou-se ao pescoço, agarrou-a, deu-lhe um beijinho daqueles beijinhos muito profundos que todas nós, mãe, gostamos de receber, e só lhe disse ao ouvido: "Mamã, eu amo-te, perdoa-me." E de repente, conforme ele entrou, também saiu a correr para o quarto dele, que ela nem teve tempo de dizer nada. Mas, enquanto ele correu para o quarto e foi dormir, foi ela que deixou tudo. Aquele trabalho, aquele relatório que ela tinha que entregar no dia a seguir, ficou mesmo por ali. Ficou pensativa, ficou uns segundos a refletir, realmente na atitude maravilhosa do filho, que nada reclamou durante o dia, e ela sim reclamou tanto com ele. E foi a pé da janela também, na janela da sala onde estava, olhar lá para fora, para as estrelas, para o luar, a refletir que tipo de mãe era ela.
Afinal, o que é que o filho tinha feito para ela a tratar, para ela o ter tratado daquela forma durante todo o dia? E não era o primeiro dia. Dia anterior, semana anterior, mês anterior, praticamente todos os dias se repetia a mesma situação. E ele sempre tão tranquilo, a forma como falava e respondia à mãe. E então foi nesse momento que ela parou e pensou o que é que andava a fazer. Porque é que ela, o que é que o menino lhe tinha feito? Que tipo de mãe ela se tinha tornado para lhe falar assim, daquela forma? Ela tinha-se perdido no mundo dos adultos, aquele mundo de responsabilidade e de cobranças. Ficou sem energia para dar o amor, para dar o carinho e a atenção que aquele filho, qualquer criança, merece de nós, pais. E com aquele impulso espontâneo daquele beijo, daquele abraço, tudo aquilo quebrou nela. Foi o suficiente para ela ter que refletir. E então foi quando ela, depois de pensar, refletir e dizer o que é que eu ando a fazer da minha vida, como é que eu ando a tratar o meu filho, ela deixou tudo, foi ao quarto para ver se ele ainda estava acordado, mas a criança já estava a dormir num sono profundo, num semblante calmo, tranquilo. E ela então sentou-se mesmo ali, na cama, perto dele. Não o acordou, mas transmitiu-lhe todo o pedido de desculpas que ela queria lhe dizer a ele pessoalmente e que naquele momento ele já estava a dormir. Ela sentou-se na cama, olhou para ele enquanto ele dormia, enquanto ele respirava e tentou pedir desculpa de uma forma silenciosa, aqueles pensamentos de mãe, ou mesmo a sussurrar para ele. E de repente ela só pensou que não era aquele tipo de mãe que ela queria ser. Não tinha percebido o que é que se tinha passado. E o que ela mais desejava naquele momento era que chegasse um novo dia. No outro dia ela queria acordar e queria usar exatamente a mesma compreensão que ele tinha tido com ela naquele dia. Sorrir para ele, dar-lhe uma palavra de apoio quando ele chegasse da escola, em vez de o mandar para o quarto estudar sozinho. Rir quando tivesse que rir com ele. Chorar quando tivesse que chorar com ele. E lembrar-se que ele era apenas uma criança e que não era um adulto, não eram formas de falar com ele. A forma como ele tinha agido com ela tocou imenso naquele dia. Foi um abre-olhos e por isso mesmo ela estava ali a querer agradecer-lhe o que ele lhe tinha ensinado. Ela sentiu que ele tinha sido um professor, um amigo, um filho. E pois é, não podemos viver nas nossas prioridades equivocadas. Temos de saber o que colocar em primeiro lugar na nossa vida, quais são as nossas prioridades. Nós temos algo para dar aos nossos filhos que os outros não podem dar. Nós temos que estar presentes na vida deles, mas presentes diariamente. Expressar o nosso amor, fazer com que os nossos filhos se sintam amados, apreciados, não é uma opção, pais. Não é uma opção, mas é sim uma responsabilidade. Uma responsabilidade nossa como pais, como educadores. Acho que vale a pena pensar nisto, porque acredito que muitos de vocês que estão aí desse lado já passaram pelo mesmo, se calhar mais do que uma vez. Porque por vezes a gente quer remediar algo, até consegue, mas passados uns dias, devido ao stress, devido à agitação diária, devido ao trabalho que por vezes nos tira toda a energia, nós não conseguimos tratar a nossa família, os nossos filhos, da forma como eles merecem. E muitas vezes eles próprios acabam por ficar crianças diferentes, de crianças meigas passam a crianças um bocadinho mais impulsivas, mas também devido a nós, que não estamos lá no momento em que eles precisam. Acho que vale a pena refletir nisto. Se vocês gostarem, se fizer sentido para vocês, partilhe esta história desta semana e para a semana aqui estarei eu com mais uma história de vida, uma reflexão semanal. Até tenham uma excelente semana e sejam felizes. Um beijinho para todos vocês.